Conselho de Segurança Nacional. Rússia apoia a estabilidade do governo de Assad e hipocrisia quanto ao uso de armas químicas. Tensão entre México e Estados Unidos. A resposta americana aos argumentos mexicanos expostos ao público. Crise. A manhã do sábado do Sochum contou com afrontosos discursos e argumentos patriotas. Pérolas. Delegados chegaram mais atentos hoje à discussão, segundo o representante da Venezuela. O Conselho Econômico e Social das Nações Unidas em clima de discussão entre África do Sul e Estados Unidos. Clima de encerramento e preparação para o veredito final em todas as sessões. Eu sou Paula Seres. Eu sou Arthur Monteiro. E eu sou Luiz Henrique. E essa é mais uma edição da Rádio Tribuna. Após tarde de incisivos discursos, a noite nos reservou um ambiente mais ameno. Durante as sessões noturnas, o clima foi de apaziguamento. Parece que eles sentiram cansaço. Inclusive, o Comitê de Justiça terminou a sessão com meia hora de antecedência. Acrescento ainda que a animação dessa manhã já não é mais a mesma. Após contradição quanto ao uso de armas químicas, Síria se envolve em crise de argumentos. A Alemanha apontou e comprovou o uso de gás sarin no território sírio. E Turquia faz acusação séria envolvendo a repressão das manifestações pacíficas. Israel também impôs sua posição ao acusar a Síria de manter argumentos contraditórios e hipócritas. O delegado turco Renan Costa ainda disse em entrevista que o atual representante sírio está há 17 anos enrolando seguindo os passos de seu pai, referindo-se ao governo de Bashar al-Assad. Bem, no momento estamos passando por um período muito intenso. Ainda mais que o suposto imperador deles, Assad, insiste em negar o uso de armas químicas para todos nós, sendo que, segundo a OPAC, todas as fontes possíveis e mais confiáveis confirmam o uso de armas químicas nas Sírias. Esse é um dos pontos que nos faz ainda mais querer a saída dele. Além disso, desde 2000, quando Assad entrou no governo, ele disse que seria diferente do governo de seu pai, que governou durante 30 anos com mão de ferro. Ou seja, ele falou que ia ter reformas, educação. Ou seja, e até hoje ele ainda não cumpriu isso. Ou seja, 17 anos no poder, enrolando, que nem o seu pai. O representante sírio Elias Silva relatou em entrevista que a reconstrução da estrutura após a guerra continuará com o mesmo modelo econômico agricultor e na produção de combustíveis. Isto se as discussões terminarem favoráveis. A Síria será estruturada economicamente com as mesmas atividades de antes, baseado na agricultura, na indústria, no transporte e na produção de combustíveis, e também contará com um apoio financeiro da China e da Rússia para reconstruir todos os setores da sociedade. O representante americano do CIJ, André Gustavo, se pronuncia quanto aos ataques públicos feitos tanto pela juíza quanto a advogada de acusação mexicanas. O advogado estadunidense relatou que, quando se trata de direito internacional, os casos dos presos mexicanos tornam-se problemas não tão simples de serem resolvidos. E aponta também as razões do dito desprendimento do país norte-americano com a convenção citada, que por parte dele não havia sido ratificada. Então, assim, porque quando a gente está tratando de direito internacional, essas questões não são tão simples. Os casos, são 54 casos, todos eles são crimes muito graves. Por exemplo, temos crimes de estupro, crimes de sequestro, de tortura. Então, nós precisávamos acelerar os processos legais dentro do nosso Estado, segundo a nossa lei doméstica. Não tinha como a gente atrasar esses processos e evitar que a justiça fosse feita, simplesmente pelo mero fato de termos concordado com uma convenção que ainda não havia sido ratificada. Portanto, ainda não tínhamos obrigação de segui-la dentro da nossa lei doméstica. Contudo, na manhã de domingo, juízes confrontaram diretamente o advogado americano com o argumento de que, se o tratado não tivesse sido assinado e ratificado, não haveria nem ao menos discussão. Onde vocês estavam ontem? Porque acho sinceramente que estavam viajando na maionese. Essa foi a pérola dita pelo delegado da Venezuela aos representantes peruanos e estadunidenses no Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. O comitê, diferentemente da sessão anterior,
na manhã de domingo, obteve caráter direto e com propostas reais visando a conclusão das discussões pautadas em um único objetivo comum, o consenso. Maria Clara, delegada da China, se posicionou sobre a ditadura chinesa e os danos trazidos com a liberdade de expressão. Ainda em entrevista, a delegada demonstrou ser a favor da pena de morte como solução à corrupção. Bom, a minha opinião, a minha posição vai até o fim, baseado no comunismo, da ideologia do meu país. E sobre a pena de morte eu não volto atrás, porque corrupção é uma coisa inaceitável, coisa que acontece nos outros países e por isso que estão do jeito que estão. E como eu disse anteriormente, repito, meu país tem um líder que pensa pelo povo. E eu vou seguir nisso até o fim. O delegado vietnamita Pedro Danilo comentou sobre a consolidação de uma economia interna socialista, que funcionaria sem a colaboração e envolvimento de outros países. O delegado ainda argumentou sobre o sistema eleitoral ao redor do mundo e sobre a aplicação do socialismo em outros países. A questão de ter várias pessoas no poder é uma definição muito vaga. O sistema eleitoral da maioria dos países do mundo é um sistema falho. É um sistema que só elege as pessoas que têm privilégios, as pessoas que estão já no poder, não dando ouvido para as minorias. Por isso o socialismo é um sistema de governo plausível, é um sistema de governo que pode ser utilizado, pois ele dá ouvido a todos, ele dá voz a todos e tratam todos de maneira igualitária. Então o socialismo não só pode, como deve ser utilizado por todos os outros países, pois é a maneira mais igual de tratar todas as pessoas. Bom, pelo visto, o desenvolver das discussões ainda está por vir. Isso, então fiquem ligados na próxima edição da Rádio Tribuna. Agradecemos sua audiência. Até a próxima! Roteiro: Pedro Henrique. Apresentação: Paula Seres, Arthur Monteiro e Luiz Henrique. Locução: Paula Seres, Arthur Monteiro e Luiz Henrique. Repórteres: Débora de Paula, Élica Mesquita, Vitor Hugo, Pedro Rafael e André Vinícius. Edição: André Luiz. Direção: Carla Renata.